Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo veremos a política de seguro rural. Os agricultores estão sujeitos a, no mínimo, dois tipos de riscos. O primeiro é aquele risco advindo de flutuações de preços, uma vez que são muitos os produtores agropecuários, eles não conseguem coordenar uma oferta de forma a ter um controle do preço. Além disso, nós temos que durante o período de safra há uma redução dos preços, enquanto no período de entre-safra há um aumento dos preços, como vimos no vídeo sobre política de garantia dos preços mínimos. Assim, essa flutuação de preços será garantida pela política de preços mínimos que vimos anteriormente. Já a flutuação de produtividade será garantida por um seguro, que poderá garantir uma produtividade, uma produção, dependendo da modalidade de seguro contratada. Nesse caso, o agricultor vai pagar uma quantia seguradora, o prêmio, assim como é feito no seguro de automóveis, por exemplo. O agricultor paga esse prêmio e aí ele tem direito ao montante, o valor da apólice. Caso ocorra o sinistro, ou seja, ocorra uma perda na produção devido a adversidades climáticas e outros infortúnios que estão segurados pela apólice do seguro. O seguro rural tem uma série de dificuldades que o diferencia de outros seguros que podemos contratar. O primeiro é a falta de independência estocástica entre os segurados. O que quer dizer isso? Vamos primeiro o que quer dizer independência estocástica. Independência estocástica ocorre quando a perda, o sinistro, por um segurado não implica na perda de um outro. Então, por exemplo, o roubo de um carro, a queda de uma árvore sobre um carro, o acidente envolvendo o carro. No momento que ocorre esse evento não ocorrerá para todos os carros naquela cidade. Então, há uma independência estocástica. O roubo de um carro não implica que o outro carro será roubado no mesmo momento, numa mesma rua. Já na agropecuária isso não ocorre, uma vez que a ocorrência de condições climáticas adversas que irão comprometer a produção agropecuária afetam a maioria dos agricultores em uma dada região. E então, essa falta de independência estocástica implica que o custo de indenização para a seguradora pode ser muito elevado. Se ocorrer um sinistro para um produtor, esse sinistro também irá ocorrer para vários produtores na região. Como outra dificuldade do seguro rural, temos a ausência de informação perfeita entre segurados e seguradora. Essa assimetria de informação implica em dois tipos adicionais: o risco moral e a seleção adversa. O risco moral é o fato de o agricultor ter motivações para descuidar da sua atividade agropecuária, minimizando os custos, pois o valor da receita está garantido. Então, o produtor pode reduzir os tratos culturais, reduzir a aplicação de adubos e outros defensivos, por exemplo, de forma a minimizar os custos, já que sua receita estaria garantida pelo seguro. Já a seleção adversa decorre do fato do seguro selecionar aqueles agricultores de maior risco. Como isso ocorre? Ocorre porque o prêmio do seguro agrícola é calculado com base no risco médio dos agricultores, o que implica em maior custo para o agricultor menos susceptível ao risco. Esse agricultor menos susceptível ao risco não irá optar pelo seguro agrícola, uma vez que o seu custo é elevado para ele. E à medida que esse agricultor não contrata o seguro agrícola seleciona, por isso é seleção adversa, apenas aqueles agricultores de alto risco, elevando o custo de indenizações para a seguradora, por exemplo. Esses problemas, então, têm feito que a maioria dos países tenha um sistema COR. Esses problemas têm feito com que a maioria dos países tenha um sistema de seguros agrícolas com subsídio do Estado.
e como a situação deficitária é aquela em que o valor arrecadado com o prêmio é menor do que o valor pago em indenizações. O seguro agrícola no Brasil foi criado em 1954 com a Companhia Nacional de Seguro Agrícola, mas extinto em 1966. Posteriormente, o PROAGRO, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, foi criado em 1973. Ele tem sofrido várias mudanças ao longo do tempo que iremos ver mais adiante. Inicialmente, o PROAGRO teve a finalidade de exonerar o produtor rural do cumprimento de obrigações financeiras concernentes ao crédito rural, caso ocorressem adversidades climáticas que inviabilizassem o pagamento dessa dívida. Tratava-se assim de um seguro do crédito rural, na realidade. E assim, se por algum fenômeno natural, pragas ou doenças, o produtor perdesse a sua safra, o Proagro pagava esse crédito, essa dívida do produtor advinda do crédito rural. O Proagro, até o momento, tem três grandes fases. O primeiro, o Proagro velho, o Proagro novo, e recentemente a última fase é aquela que temos a bipartição do Proagro. Na primeira fase, era caracterizado por grandes saldos deficitários e presença de fraudes. Até 1979, o Proagro só era oferecido como cobertura a operações de crédito rural, sendo então um seguro do crédito rural. A partir de 79, ele passou a cobrir lavouras feitas com recursos próprios do produtor, mas que estavam previstos no contrato de crédito, ou seja, eram recursos próprios vinculados ao crédito obtido. Na segunda fase, o Proagro teve algumas modificações e passou-se a chamar Proagro Novo. Dentre as principais mudanças foi a inclusão de atividades não financiadas, os recursos próprios do produtor, mas que não eram vinculados ao crédito rural de nenhuma forma. O segundo foram as restrições nos valores segurados, que agora passa a segurar apenas operações de custeio, não mais segurando operações de investimento. Posteriormente, o Proagro sofreu uma nova modificação de modo a evitar fraudes, em que o seguro passou a ter vigência apenas após a emergência da planta. Segundo foi a obrigatoriedade de orçamento analítico e terceiro, a exigência de maior responsabilidade técnica nos empreendimentos assistidos. A partir de 97, o Proagro passou a diferenciar produtores, segundo o fato de estarem enquadrados no zoneamento agrícola ou não. Nós iremos ver o zoneamento agrícola em breve. A terceira fase, a mais recente do Proagro, começa em 2004, quando cria-se o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária para a Agricultura Familiar, o Proagro Mais. Esse programa, o Proagro Mais, é exclusivo para agricultores pronafianos, produtores que contratam o crédito rural do Pronaf. O Pronaf nós vimos também em um vídeo anterior. Temos o Proagro tradicional, que é aquele Proagro destinado aos agricultores não pronafianos. É interessante essa distinção porque o Proagro Mais tem condições mais interessantes do que o Proagro tradicional. Muito embora o Proagro tradicional tenha focado em pequenos e médios agricultores, mas que não são pronafianos. O zoneamento agrícola de risco climático iniciou-se em 1996 e é divulgado anualmente pelo MAPA. Ele auxilia a gestão de riscos na agricultura e tem por finalidade orientar a concessão do crédito de custeio agrícola e as contratações do seguro rural. O zoneamento considera as potencialidades e aptidão agrícola de uma dada região, analisando parâmetros relativos ao solo, ao clima, à própria planta, utilizando funções matemáticas e estatísticas, com o objetivo de determinar a probabilidade de ocorrência de eventos climáticos adversos causadores de perdas nas lavouras. Ele identifica para cada município a melhor época de plantio.
objetivando diminuir a chance de adversidades climáticas que possam coincidir com as fases mais sensíveis das culturas. Você pode obter as portarias vigentes do zoneamento agrícola de risco climático nesse link. A título de exemplo, vamos analisar a portaria 104 de 15 de maio de 2020. Essa portaria trata do zoneamento agrícola de risco climático para a cultura de amendoim no estado do Rio de Janeiro para a safra 2020-2021. Perceba que na portaria nós vamos analisar o anexo. Nele nós temos uma nota técnica descrevendo a cultura, no caso do amendoim, identificando os municípios aptos e o período de semeadura para cultivo do amendoim em 3 níveis de risco, 20%, 30% e 40%, considerando o balanço hídrico da cultura, duração do ciclo, fases do cultivo. Foi considerado os tipos de solo para o plantio. Temos assim uma tabela de períodos de semeadura. A data do 1º ao dia 10 de janeiro é o período 1 e assim sucessivamente para todos os meses. Até dezembro teremos o período 36. No zoneamento há as culturas indicadas. Assim, temos a relação dos municípios aptos ao cultivo e períodos de semeadura. Por exemplo, para Campos dos Goytacazes, com solo tipo 1, risco de 20%, o período de plantio é o 30. O período 30, devemos analisar nessa tabela, compreende do dia 21 ao dia 31 de outubro. E temos assim para solo 1, 2 e 3 e a classificação de risco. Risco 20% é o mais baixo. Posteriormente temos o risco de 30%. De 40 para o solo tipo 1. Posteriormente, temos o solo tipo 2 e o solo tipo 3, e o período para o município de Campos, e temos para os vários municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso ainda separado por grupo de cultivares, esse é para o grupo 1. Temos posteriormente uma outra tabela para o grupo 2 e grupo 3, em que o grupo foi classificado quanto ao seu ciclo de produção em dias, em que o grupo 1 aqui tinha um ciclo de produção de menos de 115 dias, grupo 2 entre 115 e 125 inclusive, e grupo 3 acima de 125 dias, em que N representa o número de dias da emergência à maturação do amendoim. Assim, podemos ver que o zoneamento agrícola é um documento extremamente detalhado, e esse documento é feito para diversas culturas nos estados brasileiros. Nesse link você pode acessar as portarias por estado e por culturas vigentes no Brasil. Custos do Proagro. Para adesão ao Proagro, é exigido ao produtor o pagamento do adicional do Proagro, que é a taxa de prêmio, que incide uma única vez sobre o valor total enquadrado ou segurado. As alíquotas são diferenciadas de acordo com a tecnologia utilizada, o produto amparado, a região e a observância de indicativos do zoneamento agrícola de risco. Nessa tabela, nós temos as taxas de adicional vigentes a partir de 1º de julho de 2020 para algumas culturas. Perceba que há uma distinção de taxas entre aquela taxa para o Proagro e aquela taxa para o Proagro+, destinada a agricultores pronafianos. Por exemplo, para a cultura irrigada, temos taxas de adicional iguais, mas o milho primeira safra, veja que o Proagro tem uma taxa superior ao Proagro+. Contudo, no Proagro+, nós temos duas taxas diferenciadas, uma em região sul e outra para as demais regiões, variando de 7,5 a 6,5, enquanto no Proagro nós temos uma taxa de 6,5 para ambas as regiões, para as culturas de ameixa, maçã, nectarina e pêssego, sem estrutura de proteção com granizo. Se esse mesmo cultivo contar com uma estrutura de proteção de granizo,
a taxa de adicional reduz para 3,5% para ambos os programas. Essa redução na taxa decorre da redução da probabilidade de ocorrência de sinistro nessas culturas, uma vez que elas estão cobertas com uma estrutura de proteção contra granizo, o que reduz a probabilidade de ocorrência de perdas com granizo, o que não é o caso quando você não tem uma estrutura que proteja as plantas contra granizo. Temos também para outras culturas, a título de ilustração, você pode acessar o Manual de Crédito Rural, a seção do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária Proagro, e ter acesso à taxa adicional de todos os produtos. Aqui não estão listados todos os produtos. Quais são os eventos indenizáveis pelo Proagro? Seca, exceto em lavouras irrigadas, chuva excessiva, geada ou granizo, variação de temperatura, ventos fortes, doenças ou pragas sem método conhecido ou economicamente viável de combate. Perceba então que os eventos indenizáveis são aqueles eventos que advêm de riscos não controláveis pelo produtor, de forma a assegurar uma produtividade mínima para esse cultivo, essa produção. Contudo, vemos as perdas não cobertas pelo Proagro. Primeiramente, evento ocorrido fora da vigência do programa, incêndio na lavoura, erosão, falta de práticas adequadas de controle, deficiência nutricional, uso de tecnologia inadequada, além de gripe aviária, mal da vaca louca, entre outros que podem ser acessados no Manual de Crédito Rural, no Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, seção Cobertura. Veja que as perdas não cobertas são, na sua maioria, ou porque estava fora da vigência, ou por práticas inadequadas do produtor. Assim, o programa garante a produtividade para o produtor, basicamente por eventos que estão fora do seu controle. Ao mesmo tempo que aqueles eventos que estão sob controle do produtor, o seguro não garante uma indenização, uma cobertura. A primeira fase do Proagro apresentou receitas de 1,6 bilhão de dólares, mais despesas de 3,6 bilhão, o que permite afirmar que os recursos arrecadados possibilitaram a cobertura de apenas 45% com as despesas com os pagamentos por indenização. O Proagro novo vem apresentando resultados superavitários em alguns anos. Contudo, as dívidas acumuladas no passado ainda faziam o Proagro novo ser deficitário no final do século XX. Segundo Souza, essa arrecadação do Proagro novo tem gerado recursos suficientes para pagar apenas 47% dos seus custos. Dentre o seguro rural, nós temos também o seguro mútuo. No seguro mútuo, os próprios produtores se associam em cooperativas para garantirem, em conjunto, o seguro da safra contra intempéries específicas de sua região. Essas experiências são comuns na região sul do Brasil, onde produtores organizados em cooperativas contribuem para um fundo que cobrirá os prejuízos causados por fenômenos climáticos adversos próprios da região, tais como os granizos. Vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, veremos o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, um mecanismo também da política de seguro rural. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. E até a próxima!